Fala a verdade, você não esperava, né? Não esperava. Novidades aqui no Mais para você. Você que está assistindo o curso do Mais primeiro semestre, está vendo que a gente está num lugar novo, numa experiência nova, com algumas mudanças para vocês. E eu queria começar falando sobre essas mudanças, inclusive, tá? Primeiro que as nossas aulas, a partir de agora, para que você tenha uma qualidade melhor dessas aulas, uma gravação mais efetiva, para que a gente consiga fazer isso de uma forma legal, a gente está com uma estrutura nova para vocês aqui, tá? Você vai ter uma melhor qualidade de vídeo, uma melhor qualidade de som e você vai conseguir compreender um pouquinho mais essa aula. Essas aulas são todas sendo feitas com muito carinho, sendo gravadas com antecedência, mas com muitos detalhes para que você possa curtir e continuar aí com a gente aprendendo para esse seu sonho grande que é passar no vestibular, tá? Começando o segundo semestre também com uma outra mudança. Nós temos um aprimoramento no nosso sistema de correção. A partir de agora, nós vamos estar com um novo sistema de correção com mais qualidades. A gente vai conseguir fazer marcações em mais partes do texto, nós vamos conseguir fazer uma marcação maior, a gente vai deixar o espaço mais marcado, mas mais ainda, alguns elementos que eu acho que são muito importantes. Nós vamos ter um recurso de gravação de mensagem de voz para vocês, ou seja, aquele comentário que a gente ia fazer para você, que ia ficar um pouquinho curto, ou talvez não tão claro, a gente vai poder fazer isso com mensagens de voz. Tudo isso para que você consiga ter um resultado melhor no vestibular e que você possa aproveitar ainda mais o nosso curso com um desempenho mais legal ainda. Então, seja bem-vindo a essa nova fase do Mais, com essa nova estrutura para vocês e espero que vocês gostem muito do que a gente está fazendo, que está fazendo com muito carinho para vocês. Também temos mudanças no material didático, as temáticas de redação deste semestre, todas voltadas para a prova da Universidade Federal de Santa Catarina, estão voltadas ou linkadas com as obras literárias, para ficar muito mais próximo do que efetivamente vai acontecer no final do ano. Então, eu fico muito feliz que a gente esteja fazendo essas mudanças, espero que você também esteja gostando dessas mudanças, porque a gente está fazendo realmente com muito carinho para vocês. Hoje nós também entramos num outro gênero textual, um gênero textual que certamente eu acho que tem um espaço muito possível para essa prova, que se chama relato memorialístico. É o primeiro gênero textual que a gente vai trabalhar com vocês nesse segundo semestre. Nós adentramos no universo dos textos conhecidos como textos literários, que são os textos que têm as melhores notas da Universidade Federal de Santa Catarina e as piores também, né? Porque pior que o ignorante é o ignorante com iniciativa, mas a gente não vai te deixar ignorante, nós vamos te passar todas as informações para que você consiga ter esse resultado legal, para que você consiga aprender de forma efetiva. Tudo bem? Beleza? Então vamos começar a nossa aula. Seja bem-vindo para um segundo semestre cheio de novidades, cheio de melhorias para vocês, para que você possa usufruir ainda mais do nosso curso. Então vamos lá, gente? A gente começa a aula de hoje da seguinte maneira, mostrando para vocês o relato memorialístico, tá? O que é um relato memorialístico, tá? Bom, relato era o que era crônica antigamente, tá? Relato é o que forma a palavra relatório, por exemplo, tá? Relatar é dizer o que você vivenciou. Então, se você vai relatar algo, esse texto certamente será um texto em primeira pessoa, tá? Algo de uma vivência sua, tá? Esse relato memorialístico, ele tem uma função, na verdade, é te linkar com algum acontecimento do passado. Mas não serve só para eu contar sobre um acontecimento do passado. Serve para que eu faça também uma comparação entre épocas. Antigamente era assim, hoje é assado. Antigamente era ruim, hoje é bom. Antigamente era bom, hoje é ruim. E qual é a lição que eu tiro disso? Né? Qual é o meu ponto de vista a respeito disso? É isso que a gente vai mostrar para vocês nesse conteúdo, nessa aula que eu começo a mostrar para vocês hoje. Tudo bem? Beleza? Então, o relato memorialístico, como está dizendo aqui, é um gênero narrativo, ou seja, eu saio do universo das discussões, eu saio do universo das opiniões e entro no universo do contar a história, né? Vai ser em primeira pessoa de algo que você tenha vivenciado, mas lembre-se sempre do que eu falei nessa relação que eu tenho entre essas duas partes, tá? A estrutura do relato memorialístico ela é bem simples. Nós temos duas estruturas básicas, tá? Uma mais tradicional, ela vai ser formada por uma cena inicial, em que você vai narrar, demonstrar o que você tem vivenciado ou que você vivenciou num determinado momento, tá?
Eu, quando vou começar relato memorialístico, eu sempre conto uma história, tá? Eu estou levando minha filha para uma festa de aniversário, a minha filha estuda numa escola de pessoas ricas, apesar de eu não ser rico, e ela estuda numa escola de pessoas ricas, e eu fui levar, quando ela era pequenininha, numa casa de uma pessoa muito, 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 muito rica, num condomínio. E ali me chamou a atenção que havia ali naquela casa, levei minha filha, tal, muito bem recebida, e eu também muito bem recebido, e eu vi que ali tinha um playground, que era um playground, pô, basicamente todo ele de plástico, né? Então, o escorregador era de plástico, o trepa-trepa era de plástico, a gangorra era de plástico. E eu falei assim, meu Deus, a grama era de plástico. Eu falei assim, meu Deus do céu, a minha infância era todo sujo, todo, né, cheio de terra, por todos os cantos, né? Antigamente, não sei se na tua época, mas antigamente a gente tinha trepa-trepa de ferro, né? A gente subia num trepa-trepa de ferro e eu subia e ia lá, você via o cara lá no alto, chovendo às vezes, raio caindo, sei lá, naquele negócio de ferro, batendo a cabeça, caindo. Quantas pessoas já quebraram o braço naquilo, né? Você lembra que tinha um gira-gira, né? Gira-gira é aquela coisa que quando o pai girava era bem devagarinho, mas quando tinha um adolescente girando, uai, sempre alguém botava o pé lá embaixo, falava, meu Deus, né? Foi aí que a gente descobriu a força centrífuga, inclusive, né? É, você lembra que tinha o balanço, né, cara? O balanço sempre tinha uma magrinha, eu era gordinho, não conseguia, né? Mas uma magrinha aí fazia, e a gente falava, nossa, ela vai. Será que alguém já virou? E sempre tinha alguém que mentia, falava, não, eu tenho uma prima que virou já. Cheio dessas conversas, gangorra. Quantas amizades não foram construídas dentro de uma gangorra? Você prendia o cara lá em cima e ele falava: me solta, não vou soltar, me solta, não vou soltar. Daí você começava a negociar: não, se eu te soltar, você vai me prender? Não, eu juro que não. Daí soltava e você prendia o cara do outro lado também. Então é uma história toda que você construía, né? Toda uma infância construída. E quando eu vejo quando eu vi aquele playground de plástico, morto, com crianças todas limpinhas, quase não suadas. Eu falei, o que está acontecendo com a humanidade? Presta atenção. Isso que eu acabei de fazer de uma forma simples, coloquial, conversando com vocês, nada mais é do que um relato memorialístico. O que eu acabei fazendo? Eu, em uma cena inicial, que é o ponto de partida aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Em uma cena inicial, então eu narrei uma cena. O que era essa cena inicial? Eram crianças levando minha filha para um playground com crianças completamente de plástico, insosso e coisa e tal. Essa cena virou um gatilho. Esse gatilho fez com que eu me lembrasse da minha infância. E na minha infância, eu fui trazendo cenas que muitos de vocês estão escutando agora, falam assim, eu já fiz isso, tal, criando cumplicidade, vínculo, para no final dizer, olha, no passado era melhor. Então, basicamente, essa é a ideia que eu tenho da construção de um relato memorialístico. Então, eu tenho a cena inicial, o gatilho, flashback, quando eu volto, tá? Vou fazer uma reflexão sobre isso e volto para o meu presente. Existem outros tipos também. Você pode fazer esse retorno de uma outra maneira. Você pode fazer esse retorno, por exemplo, lembrando de situações, estando no presente e lembrando de situações do passado, tá? Mas é sempre com esse objetivo, como era antes, como é hoje, para fazer um processo de comparação. Tudo bem? É um texto simples, é o texto de entrada que a gente tem nesse processo de construção de textos literários. Eu acho mais tranquilo deles. E lembre-se que a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos o livro do Salim Miguel, são livros que vão falar sobre essa ideia de memória. Portanto, o relato memorialístico é um gênero textual com muita possibilidade para esse vestibular. Beleza? Eu vou mostrar 3 exemplos para vocês, 3 exemplos, tá? De relatos memorialísticos. 2 mais simples e um grande texto histórico, produzido por uma aluna do MAIS, que hoje é médica, inclusive, tá? Mas que é muito legal. Então, vamos seguir aqui, ó, só para acompanhar, tá? Beleza? Primeiro exemplo, vamos lá, ó. Ana Clara, mulher dos anos 1960, lembrando as dificuldades femininas, tá? A cozinha silenciosa ao cair da tarde, as panelas repousavam sobre o fogão e o rádio antigo ainda está mudo, criando um vazio que me pesa no peito. Ainda hoje preparo café para o meu marido e cuido dos uniformes das minhas filhas, mas algo em mim se inquieta. Esse silêncio me transporta para os dias em que, aos 15 anos, sonhava em cursar contabilidade e sentia a expectativa do relógio marcando o meu potencial. O tic-tac do meu relógio, revestido por azulejos blancos, lembrava-me diariamente que minhas escolhas eram limitadas. Menina,
não precisava opinar. Então fechava os olhos e me via andando pelos corredores da faculdade, acreditando no meu direito de voz. Hoje, quando embalo minha filha para dormir, conto histórias de mulheres que lutaram por seus direitos, mantendo viva a cor da esperança dentro de mim. Percebam que é um texto em que eu tenho um momento do hoje, retomando o momento passado, e essa ideia quer trazer uma mensagem. A mensagem de que aquela mulher não podia, aquela mulher não tinha o direito, e traz uma reflexão a respeito disso. A função do relato não é não dar opinião ou simplesmente relatar só algo que aconteceu. Ela tem uma função ainda mais ampla, que é a função de trazer um pensamento, uma reflexão a respeito disso. Nesse texto ficou clara essa reflexão, apesar de ser um texto mais curto. Tudo bem? Beleza? Vamos dar uma olhadinha no segundo texto aqui, ó. Vamos para mais um? Olha lá, ó. Relato do seu Joaquim, de 82 anos de idade, relembrando a infância na roça. Estou sentado no banco da praça, seguro meu joelho dolorido e observo o cimento e o asfalto que tornaram um antigo quintal de casa. Meu olhar busca a mangueira que já não existe e o canto do sabiá perdeu a força entre o barulho dos carros. Nesse instante, meu peito aperta e volto mentalmente ao dia em que o menino de 7 anos, menino de 7 anos, ajudei meu pai a colher mangas para a feira. Ainda sinto o cheiro forte da terra molhada logo depois da chuva, a brisa fresca que embalava o canto do passarinho e o aroma doce das frutas maduras. Lembro-me de entender a rede da varanda, descansar ao sol e ouvir meu pai me dizer, me ensinar sons antigos de viola. Hoje, aquele quintal é apenas lembrança, mas o vento que me balança as folhas da praça me faz sorrir e cheirar ao mesmo tempo. Olha que legal, né? De novo, a gente está tendo uma percepção aqui, né? Uma construção diferente, né? De uma visão de algo. Deixa eu só voltar aqui, perdão. De uma visão de algo que efetivamente traz uma reflexão, tá? Mas eu queria que você prestasse atenção em outra coisa. Quando nós lembramos de algo, para que o meu leitor sinta ou perceba esse algo acontecido, é fundamental que você trabalhe com os sentidos. O relato memorialístico é um texto que trabalha com os sentidos. Então tem o cheiro, tem o sabor, tem o tato, tem todos os sentidos envolvidos, relacionados, para eu dizer, olha como isso daqui mudou, olha como isso daqui se transformou. Beleza? É um texto agradabilíssimo, que você pode se colocar na posição de uma determinada pessoa, seja sua avó, seu avô, em outra época, ou então você no futuro, como é que você vai se lembrar disso? Como você imagina o futuro se lembrando dos dias atuais? Aliás, um tipo de texto bem possível para a prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem? Beleza? Mas de todos esses textos, no ano de 2010 ou 2011, uma menina chamada Maria Luísa Benevides, que queria prestar vestibular para medicina, e hoje é médica, bem estabelecida, inclusive. A Maria Luísa, ela escreveu um texto porque a proposta era: escreva a história de alguém que veio do campo para a cidade e agora se lembra do campo. Basicamente era isso, tudo bem? Mas ela escreveu essa obra de arte que eu vou mostrar para vocês agora, tá? O texto se chama As Cores da Lembrança, de Maria Luísa Benevides. Olha que legal a composição e eu vou detalhar um pouquinho mais a construção desse texto, tá? É branco, é limpo, é vazio. De hora em hora, moças entram, mexem aqui e ali e reconfortam meu pai com as cobertas. Uma ou outra me oferece um copo d'água, nunca aceito. Desdenho incolor, o inodoro e o insípido. Eles já são suficientes ao meu redor. O hospital sem cores, meu pai deitado sobre e sob lençóis alvos que dão continuidade à sua palidez. Ele está por fora como está por dentro, ausente. Sua doença levou sua memória e trouxe a minha. O descolorido daqui me faz buscar a pigmentação da minha infância. Notem que eu tenho nesse texto algo muito importante. Ela tem uma cena. A cena básica é quem? Ele, que ela ocupa o lugar de um sujeito ali, na verdade, né? O eu lírico dela é um sujeito,
e o foco narrativo para ficar melhor. E esse sujeito está num hospital. Só que ela vai explicar. Como é que ela vai apresentar nesse hospital? Ela não falou assim: estou no hospital com meu pai e sinto saudade do passado. Não, ela constrói essa primeira cena a partir justamente dessas sensações, desses sentidos que eu falei para vocês. Então ela fala que é branco, olha o visual, né? É limpo, sem cheiro, né? É água, né? É água. Então ela constrói um ambiente que é um ambiente sem cor, sem cheiro, sem vida, né? E está ali no hospital e é o pai dela que está mal. Esse pai que está mal no hospital gera um gatilho, que vai ser a lembrança que ela vai ter. Vamos lá? Vai lá e diz assim, ó. Saudade tem cor. É uma tinta misturada com o verde fraco do verão e o bege forte das secas do inverno. Torna-se turva quando junto a ela vem reflexões presentes. O que me é estranho, pois nessa hora o branco não traz clareza, mas escurece. É o alvo, o medo de perder meu pai. O sertanejo que deixou seu coração no campo, fugiu da sede, e encontrou a cidade. Dorme agora, sonha talvez, enquanto eu, acordado há dias, me lembro do que passou. Note que foi feito aqui um parágrafo que é um parágrafo de transição. Eu estou saindo de um processo que é um processo de construção de algo do presente e indo para o passado. Então, ó, aqui está sem cor tal, e aqui, ó, começou a pintar, começou a ter algumas coresinhas, beleza? E esse processo de transição vai chegar num momento que é um ambiente que tem vida, tá? Olha lá, ó. Vem sombra fresca, vem cheiro doce, vem gosto azedo. Pita, pitangueira, eira, beira, beiradinha, me dá uma mordidinha. Eu, menino, cantarolava assim para arrancar-lhe um pequeno vermelho. Papai ria de mim, enrugava a pele maltratada pelo sol do canto dos seus olhos e mostrava-me seus dentes amarelos. Envergonhado pela música de rimas bobas, eu mordia logo uma pitanga e respondia suas expressões com caretas azedas. Ríamos juntos, nossa melhor amiga. Olha que legal isso, cara. Se o ambiente anterior era um ambiente que não tinha basicamente nenhuma cor, nada, aqui tem um azedo, tem um vermelho, tem um amarelo, tem cor, tem vida. Então ela faz uma transição para esse momento, tá? Depois disso, a outra parte. Éramos muito unidos e, para o desespero da minha mãe, travessos. Roubávamos suas bolas de meia para jogar futebol, seus grampos de cabelo para pinçar minhocas no quintal, seus ovos recém-chegados da feira para jogar nas paredes de trás da casa. Ela nos punha de castigo, sempre embaixo da nossa árvore. Uma delícia. Aprontávamos tudo de novo. Olha que pai, olha que pai, né? Olha a vida desse cara. Ia lá com o filho, pinçava minhoca, jogava bola. Meu Deus, olha a lembrança maravilhosa que eu tenho a respeito disso, tá? Aí volta e diz assim, ó, aos poucos, o sabor azedo da pitanga, o cheiro seco dos dias quentes e a sonoridade da risada do meu pai desintegram-se no ar desinfetado do hospital. É tudo água novamente, como aprendi na escola, quando viemos para a cidade, incolor, inodoro, insípido. Acorda logo, pai, colore as lembranças comigo. Cara, eu tenho certeza que você está vendo esse texto assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Realmente uma coisa maravilhosa, espetacular, muito bem construída, muito bem feita, tá? E que você pode utilizar desses recursos, seja para lembrar do cheirinho da cozinha, seja para lembrar da claridade do dia de sol, quando você era criança no meio de um rio, ou então numa praia. Enfim, existem inúmeras possibilidades nesse caminho de ir e vir com essas simbologias, utilizando esses sentidos, tá? Que pode ser a musicalidade, pode ser um monte de coisa, mas sempre trazendo esse contraste, esses dois universos, para a gente poder fazer essa análise. Tudo bem? Beleza? Você entendeu o que é relato memorialístico, né? Que bom, porque agora você vai aprender o quê? Você vai aprender. Não, você vai ter uma proposta de redação para você fazer sobre relato memorialístico. Vamos dar uma olhadinha? Ó, as temáticas de agora, como eu disse para vocês, são temáticas todas que estão voltando para o estilo da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então são temas que vão ser temas que vão trabalhar muito o aspecto humanista, muito os aspectos sociais, muitos aspectos de empatia, tá? Eu sei que a gente, inclusive, já fez uma temática de empatia e daqui a pouco a gente vai trabalhar de novo com ela, tá? Porque eu acho que é muito importante de cair nessa prova. E eu gostaria que vocês observassem esse tema para ver como ele está, inclusive, relacionado
com as obras do vestibular, tá? Primeiro um trecho de Solitária, tanta história que nos foi contada sem que estivéssemos nela, ou melhor, estávamos, mas como sombras. Agora eu quero ouvir a minha voz preenchendo o vazio que me foi imposto. Aqui eu fui rei, mas ninguém sabia como eu era fora do campo. Uma referência ao livro Por Trás da Bola, né? A construção da identidade é profundamente impactada por fatores socioeconômicos, históricos e raciais. Nós vamos falar sobre identidade, como eu me identifico. Segundo a antropóloga Lélia Gonçalves, a identidade negra no Brasil é moldada pela inserção de 3 sistemas: racismo, sexismo e classicismo. Ou seja, como eles são identificados, os negros, né? Então, eles sofrem o racismo, sexismo e classicismo. Dados do IBGE mostram que pessoas negras e pardas ainda são as mais atingidas por desemprego, evasão escolar e violência. A pesquisadora Djamila Ribeiro afirma que reconhecer-se é um ato político, especialmente em um país onde a história oficial marginalizou corpos não brancos e não masculinos. E por último, Machadão: não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E aí vem as propostas de redação. Primeira, relato memorialístico. Olha que delicinha, tá? Acompanha. Com base na coletânea, escreva um relato memorialístico em que você reconstrua um episódio marcante da sua vida ligado à descoberta, afirmação ou questionamento da sua identidade. Quem eu sou? Como eu sou? Né? Então, por exemplo, peraí, não vai dizer de uma determinada forma. Eu gosto muito de dizer isso. Eu sou de uma família historicamente espírita, né? Meus pais, meus avós são todos espíritas, então eu fazia parte daquela cultura. Aliás, tem uma coisa que é muito importante que eu vou falar para vocês, tá? Que vai ter aqui na temática depois, né? Identidade tem a ver com cultura. E cultura, como eu já disse aqui para vocês em sala de aula, tem a ver com cultivo. Cultura tem a ver com hábito, né? Então, se eu acordo pela manhã e como um pãozinho com manteiga e um café com leite, isso é um hábito, uma cultura alimentar. Se eu como arroz e feijão, isso é um hábito, é uma cultura alimentar. Se o sujeito acorda, faz parte de uma família que escuta samba, a outra escuta reggae, a outra escuta não sei o quê, isso faz parte de uma cultura musical, um hábito musical, né? Só que dentro dessa cultura, que tem coisas que eu estou falando para vocês são positivas, você tem muitas vezes uma cultura de desmerecimento do outro. Então, por exemplo, eu identifico, isso é comum no Brasil, por exemplo, nós somos um país com características racistas, né? Então, o que acontece? É muito comum você escutar um sujeito, teve até bom, não chegou a falar sobre isso, eu ia falar sobre um vídeo aí, mas deixa eu falar. Mas tem muito essa ideia de dizer assim, você é de tal forma. Então, se você nasceu, no meu caso, quando eu estava falando sobre espiritismo, né? Você é espírita, numa sociedade extremamente católica que tinha na cidade que eu morava, você é esquisitão. Mas qual que é o problema de dizer que eu sou esquisitão? O problema de dizer que eu sou esquisitão é de eu acreditar que eu sou esquisitão. Porque daí eu estou desmerecendo a minha cultura. Tá fazendo sentido para vocês? Eu estou deixando de me identificar com aquilo. Tem uma frase infeliz de um dos maiores gênios do futebol do mundo, o maior gênio do futebol do mundo, que é do Pelé, que ele disse uma vez uma frase dizendo assim: sou preto de alma branca. Olha que pesado isso, né? Quer dizer, eu não me identifico mais como um negro. E a Djamila diz ao contrário, falou: não, cara, você tem que se identificar como negro, porque isso fortalece e nos fortalece. É dizer para o cara que está dizendo que eu não sou nada, que eu sou um cara legal, que eu sou um cara foda. Tem um trecho de um filme chamado Opaió, tá? Que é um filme com Lázaro Ramos, tem uma cena do Lázaro Ramos, procura isso no YouTube que você vai ver que é muito legal. O Wagner Moura com Lázaro Ramos, em que ele faz um discurso contra essa ideia identitária, né? O sujeito está te identificando de um determinado jeito, e ele fala, não, cara, eu sou de outro jeito, eu tenho orgulho de ser dessa forma. Então, a temática de redação, entendam, a temática de redação é sobre isso. Tem gente que já foi para o exterior, e chegou lá no exterior, você falava que era brasileiro, falou, mulher que vai para o exterior, meu Deus do céu, a menina fala, você deve ser quente, sabe? Umas coisas assim. Então, o cara te identifica de um jeito que, né? Você vai para o exterior, fala que é brasileiro, fala, futebol, às vezes você nem jogou bola. Enfim,
É sobre isso que a gente está falando. Só que, presta atenção, o problema é que na sociedade essa identificação pode ser para calar tal pessoa. Você é desse jeito, e daí você não vai sair. Então é importante você reforçar o que você é para lutar contra essa postura. Tudo bem? Temática muito possível para a prova da UFSC, muito bonita para a prova da UFSC, inclusive, tá? Sobre as pessoas terem direito de serem quem elas são. Tudo bem? Beleza? Bom, o que eu tenho aqui, ó? Vamos lá? No relato memorialístico, você pode se colocar na figura de uma dessas pessoas, tá? Ativo de opinião. A identidade se constrói ou se herda? Escreva um artigo de opinião sobre os fatores que influenciam a construção da identidade no mundo contemporâneo. Baseie-se na coletânea e em seus conhecimentos para refletir sobre pertencimento, exclusão e representação social. Quando alguém chega e fala, por exemplo, né, seja sobre o Brasil, sobre o mundo, né, sobre determinados povos, a África é assim, então vai ser sempre assim, a Europa é assada, então vai ser sempre assim. Mas é muito louco porque a gente não aprende, por exemplo, a história da Ásia, a gente não aprende a história de outros lugares do mundo. Na nossa história geral, a gente estuda a história da Europa e a história do Brasil. Isso quer dizer que eu estou sendo retirado da possibilidade de compreender o mundo em sua totalidade, né? Tudo bem? Então, para quê? Para eu me identificar como sou europeu, venho da Europa, né? A gente não aprende sobre a cultura africana e metade da população brasileira é africana, de origem africana. Você consegue entender? Então, existe uma importância nesse processo de discussão para essa aula, tá? E por último, a gente tem uma carta argumentativa. Imagine-se uma campanha publicitária escolar utilizou o slogan: seja quem você quiser ser. No entanto, o uso de slogan gerou polêmica entre alunos que afirmaram que a frase ignora as desigualdades históricas. Será que eu posso ser quem eu quero ser? Tá? Escreva uma carta argumentativa endereçada à direção da escola, expondo seu ponto de vista sobre o uso do slogan e os limites da ideia de liberdade e identidade nos contextos reais. Gente, temos aí 3 propostas de redação muito legais. Vocês notaram que essa aula é uma aula que está sendo gravada. Eu tenho 2 queridíssimas que sempre assistiam minhas aulas no período da tarde. A gente pode marcar horário para conversar, obviamente, mas eu acho que a gente tem aqui um processo mais efetivo, de uma qualidade sonora, de uma qualidade visual muito legal para vocês. E eu acho que esse resultado é um resultado importante para que vocês, o resultado desse esforço nosso, para que vocês consigam aprender mais e compreender mais todo esse processo. Tudo bem? Beleza? Semana que vem eu volto mostrando para vocês a respeito de crônica. Crônica. Se cair crônica no vestibular, meu Deus, a gente vai destruir, pode ter certeza. Relato também, tá? Esqueci de falar uma coisa tão legal para vocês. Dentro desses benefícios que a gente está passando para vocês, olha que legal. A partir de agora você vai poder fazer 2 redações por semana. Você vai fazer uma redação que vai ser corrigida por um professor nosso, e a outra redação, para você praticar, a gente vai colocar no sistema que a gente desenvolveu, nesse sistema novo, que é muito legal, com inteligência artificial. No começo, nós fizemos treinamento com inteligência artificial, e a diferença de nota entre nossa nota e inteligência artificial, isso há 2 anos, era de 3 pontos. Depois baixamos para 2,5, depois para 2, depois 1,5, 1 ponto. E agora nós chegamos a meio ponto de diferença, tá? Então a gente vai ter essa inteligência artificial. Lógico que ela não é só ela que vai dar nota, vai passar sempre por uma avaliação dos nossos professores para ver se aquela nota é uma nota correta. Se por acaso você se sentir estranho com essa correção também, pode conversar com a gente. Mas o que é muito legal é que você vai dobrar. Se no mais você ia fazer 40 redações, agora no segundo semestre você vai fazer o quê? Mais 20 redações, 40 redações só no segundo semestre. Tá? Então, esse é um olhar muito importante que a gente está tendo para desenvolver, para fazer o melhor para você. Nós, no mais, juro por Deus, com o maior carinho, não custa nada mais para vocês, mas é muito trabalho para a gente, porque a gente sabe que a gente quer fazer um trabalho muito legal, tá? Espero que você respeite isso, inclusive, que a gente está tentando fazer o melhor para que vocês consigam atingir o sonho de vocês. Tudo bem? Beleza? Semana que vem, crônica. Foi um prazerzaço. Beijo para vocês. Até mais. Valeu. Tchau.